155 dias o preço do Bitcoin, que diabos de número é esse? Nesse vídeo você vai entender a diferença entre os investidores de longo prazo, que são aquelas pessoas com mais de 155 dias comprados em Bitcoin, e as pessoas com menos de 155 dias comprados em Bitcoin. Como isso impacta a psicologia de comportamento do preço do Bitcoin. Nesse vídeo você vai mudar totalmente a forma que você pensa em relação à dinâmica e o fluxo de psicologia do preço do Bitcoin. Será que a gente está em um momento de euforia ou a gente já está em um momento ali de capitulação? Quando você compra Bitcoin dentro de uma corretora, por exemplo, esse Bitcoin ele fica marcado no preço de compra. Não sei se você já notou esse preço. Algumas corretoras mostram esse preço de compra, outras não. Quando você faz o saque também de Bitcoin da corretora, ele fica marcado ali no preço que você comprou e o preço que você fez o saque. O preço em reais ou o preço em dólar. Então, todos esses dados, eles podem ser captados de forma on-chain, ou seja, da blockchain do Bitcoin, né? E essas movimentações do Bitcoin podem ser facilmente captadas em vários gráficos. E eu vou mostrar tudo isso para vocês e como isso é importante para as ondas de tendência do preço do Bitcoin. Olha só, primeira coisa que eu quero mostrar é o Long-Term Holding Supply. O que significa isso? São aqueles investidores que compraram Bitcoin há mais que 155 dias. Ou seja, eles permaneceram segurando o Bitcoin por mais de 155 dias. E por que esses holders são importantes, tá? Veja que esses holders são aqueles que têm as mãos de diamante, ou seja, seguram, né, com a mão de ferro. E eles começam, né, a realizar justamente momentos de demanda. Basicamente, a correlação inversa são os investidores de curto prazo, que comparam a menos de 155 dias. Esse em azul é exatamente esses holders de longo prazo, que seguram o Bitcoin há mais de 155 dias. Então você vê que eles distribuem em zonas de euforia, tá vendo aqui, ó, lá em 2014, em 2017, né? Isso não quer dizer que o preço vai parar de subir, mas durante essa demanda de alta, eles já começam a distribuir, tá vendo? Então, o Bitcoin encontra seu topo e a partir daí, eles param de distribuir porque não tem mais demanda suficiente para suprir fluxo de venda. Então, novamente, eles acumulam no fundo, né? Os investidores de curto prazo compraram e agora estão desesperados querendo vender no curto prazo, na baixa, né? E eles acumulam todo o processo de baixa. Novamente, 2020, né, eles distribuíram na alta. Você pode ver aqui que não significa que o preço para de subir, né, quando eles começam a distribuir, né? Eles basicamente distribuem porque eles têm uma quantidade de saldo muito grande de Bitcoin. Então, eles precisam de uma demanda muito grande, um capital muito grande. Então, eles distribuem um momento de euforia e acumulam, né, aqui, ó, momentos de baixa, tá vendo? Ó, novamente distribuíram aqui e reacumularam todo esse período de baixa aqui. Novamente, quando a gente tem o momento aqui, ó, de euforia, tá vendo? Ó, halving do Bitcoin, foi aprovado ETF, etc. Ó, distribuíram todo esse período aqui, acumularam toda essa baixa aqui. Eu mostrei para vocês, você acompanha o canal, ó, nessa baixa aqui, eu comprei $1.000 toda semana de Bitcoin, na faixa de 50 a 60, até 67, eu comprei, depois fiz uma pequena venda também aqui, ó, comecei a vender junto nesses investidores de 155 dias, mas o preço continuou subindo. Os investidores de longo prazo, com mais de 155 dias, continuam distribuindo. Isso quer dizer que vai parar de subir? Como eu mostrei para vocês, isso não significa que o preço vai parar de subir. Ele pode continuar subindo por causa de uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que é a demanda, tá? Vou mostrar aqui que é exatamente os Short-Term Holding Supply, que são os investidores de curto prazo. São aquela galera que começa a entrar no Bitcoin aqui, ó, a menos do que 155 dias. Então, essa galera conheceu o Bitcoin aonde? Lá no topo 2014, no topo 2017, no topo 2020, aqui, ó, halving do Bitcoin, ETF e etc, né? Teve um platô e aí o preço começou a cair. Nesse momento, por que o preço não está caindo? Ele está subindo mesmo com a distribuição dos holders de longo prazo. É basicamente a demanda, tá? Enquanto a demanda, esses investidores de curto prazo, a menos de 155 dias, tiverem entrando no Bitcoin, tiverem comprando,
certo? Essa euforia vai continuar. Eu vou mostrar isso aí no gráfico também para vocês. Mas mostrei também para vocês que todo Bitcoin que é comprado e sacado, ele fica marcado com o preço de compra e o preço de saque. Então, isso tudo é possível de ser rastreado, tá? Esses investidores a menos de 155 dias, que são os investidores de curto prazo, eles têm um preço realizado, ou seja, uma média de compra desses investidores. E a gente consegue enxergar esse preço realizado aqui nessa linha laranja. Então, sempre que o preço está acima da média desses investidores, eu vou até dar mais um para você enxergar, o preço tende a subir, porque o investidor de curto prazo, ele está sentindo, nossa, eu encontrei a mágica dos meus sonhos, eu queria, era isso para minha vida, um negócio que eu compro e só sobe de preço e eu vou ficar rico. Então, é aí que continua o ciclo, né, de novos entrantes, né, ou seja, novas demandas aqui para o preço do Bitcoin, né, enquanto tiver nova demanda aqui para o preço tende a continuar subindo. Agora, quando essa demanda começa a cair, ou seja, e o preço retorna, né, o preço vai abaixo, primeiro ele vai abaixo, né, do preço realizado dos investidores de curto prazo, e ele retorna para o preço, o cara se sente aliviado. Ele diz, meu Deus do céu, o preço retornou para o meu preço médio, agora estou no 0 a 0, eu vou vender isso aqui antes que vá para 0. Então o que acontece é o preço começa a desabar, porque esse investidor não tem convicção, ele não aguenta a volatilidade. Quando o preço retorna ao preço que ele comprou, ele se sente aliviado e começa a vender. E eu vou mostrar isso para vocês, sim, que é exatamente isso daqui, ó, variação dos últimos 30 dias nas reservas dos holders de longo prazo. Como eu falei para vocês, os holders de longo prazo, eles distribuem momentos de euforia e há momentos que você não deve comprar Bitcoin. Tome cuidado nesses momentos de euforia. Vamos lá. Como eu falei, isso aqui em azul são os holders de longo prazo, né? Então, os holders de longo prazo, eles distribuíram aqui lá em 2020 em toda essa euforia, tá? Toda essa euforia. Na baixa aqui, eles acumularam e distribuíram no topo final aqui, ó. Tá vendo, ó? No topo, no topinho, né? E deixaram o preço desabar, ficou na mão aqui, ó, dos investidores de curto prazo. A galera não aguenta essa volatilidade. Deixa eu voltar lá. Não aguenta essa volatilidade, fica vendendo, né, a cada notícia negativa. Quando os investidores de longo prazo voltaram? Lá no fundo, ó. Lá no fundo aqui, ó. Dezembro de 2022. Quebra da FTX. Holders de longo prazo compraram mais Bitcoin. Compraram aqui, compraram aqui, compraram aqui. Distribuíram aqui. Aí comprar, veja, exatamente onde eu falei para vocês. Pessoal, estou comprando $1.000 toda semana. Por quê? Porque a gente consegue ver que os investidores de longo prazo, né, se você é investidor há mais de 155 dias, você está acostumado com isso. Ou seja, a gente compra no desespero total, tá vendo, ó? E sabendo que o ciclo não acabou, né, a gente vai comprar enlouquecidamente e distribuir nesses momentos de euforia. Então, esse momento atual, ele é mais semelhante com este momento aqui e eu vou mostrar por que para vocês. E é exatamente mostrando a demanda. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que a gente pode enxergar. Esse momento aqui, ele pode ser muito semelhante a esse momento aqui, que foi a aprovação do ETF. A gente ficou lá subindo e de repente, boom, com a aprovação do ETF, ou seja, sell the news. Compra o boato, venda no fato. A galera vendeu no fato da aprovação dos ETFs. Só que veja, esse momento aqui era o que? Dezembro de 2023. Se a gente voltar para a demanda aqui, olha, dezembro de 2023, esses bitcoins estavam na mão de quem? Na mão dos investidores de longo prazo, ou seja, a galera que segura. Aí quando aumentou aqui a demanda, né, ou seja, a galera vem aqui, ó, na euforia, aqui, ó, aí os investidores de longo prazo, o que? Distribuíram aqui, ó. Distribuíram aqui, tá vendo? Ou seja, se a gente comparar o momento atual, primeiro, a gente tá tendo uma demanda, tá vendo? Ó, uma demanda, investidores de longo prazo distribuindo, ok? E nesse momento, esse momento aqui, ó, agora a gente é comparável com este momento. O preço estava encontrando aqui um topo final de meio de ciclo, ou seja, demanda subindo, deixa eu voltar lá,
Aqui, ó, demanda subindo, investidores de longo prazo realizando, esse é o momento mais importante, porque esse momento aqui é muito semelhante com o atual, ou seja, os investidores de longo prazo distribuíram e quem comprou? Quem comprou? Os investidores de curto prazo. Minha pergunta que fica agora é a seguinte: será que essa galera de curto prazo vai mesmo segurar os bitcoins por mais de 155 dias? Porque se eles segurarem por mais de 155 dias, eles passam a se tornar holders de longo prazo, o que isso é positivo para o Bitcoin. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é esse preço realizado aqui, ó. Tá vendo essa linha laranja, que é o preço realizado dos investidores de curto prazo? A gente consegue colocar isso no gráfico com a média móvel de 111 dias. Por que 111 dias, não 155 dias? Porque essa galera de curto prazo, ela tende a negociar somente em dias úteis, ou seja, de segunda a sexta, ou seja, a gente retira sábado e domingo, voa lá. Ignore por enquanto essa linha amarela e essa linha azul. Foque nessa linha laranja. Essa linha laranja é basicamente o preço realizado dos investidores de curto prazo, tá vendo? Quando essa galera tá no prejuízo, eles tendem a realizar qualquer volta na média, ou seja, qualquer volta no preço médio, eles tendem a vender, né? Mesmo levemente no prejuízo. Enquanto o preço estiver acima dessa móvel de 155 dias, ou 111 dias aqui no gráfico, para ser mais exato, o preço tende a continuar subindo. A gente ainda não chegou no final do ciclo, mostrei para vocês no vídeo anterior que eu falo exatamente desse ciclo. A gente pode, sem problema nenhum, ter uma correção agora, porque essa galera não vai aguentar a volatilidade. O preço pode fazer uma correção, né? E quando isso pode acontecer? Agora olha essa média azul, que é essa média de 20 dias. Essa média de 20 dias são as pessoas que entraram há menos de 30 dias. Essa galera, quando entra no prejuízo aqui, ó, ela vende. Essa galera vende desesperada. Vamos lá. Aqui, ó, lá na euforia, o preço bate na média, a galera compra, o preço retorna, depois vai abaixo, depois fica brigando. Quando essa média perde, né, ou seja, a galera começa a ficar com dor, né, porque você tá no prejuízo, então você tá sentindo dor. Qualquer retorno na média, tá vendo, ó, é venda para esse pessoal entrante no curto prazo. E quando ele passa dessa média, né, essa galera começa a comprar. Ó, perdeu, desaba. Ó, perdeu aqui, ó, desabou. Perdeu aqui, ó, qualquer retorno na média é dificuldade. E quando o preço está acima dessa média de 20 dias, o preço tende a subir porque essa galera tá se sentindo ali muito confortável com o Bitcoin subindo, tá? Pode colocar um stop aqui abaixo dessa média, mas tome cuidado. Por quê? Porque a gente vê o preço indo abaixo da média e retornando. Então, o preço precisa fechar abaixo da média para essa galera de curto prazo se sentir: nossa, comprei esse negócio e eu tô com prejuízo. Aí sim, eles começam aqui a vender, beleza? Outra coisa que a gente pode concluir, que não é final de ciclo também, já mostrei no vídeo anterior, que é isso daqui, ó, a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin, tá? E isso é mais interessante a gente olhar no gráfico semanal, tá? Que é basicamente quando a dominância, ela tá... Esse gráfico é muito curtinho. Quando a dominância ela tá ali abaixo de 47, tá vendo nessa região, 47%, aí o Bitcoin tende a fazer o topo final. Nesse momento, o preço pode ter correções, tá? No meio do caminho, mas mostrei também outra coisa positiva, que pode ser que o preço não faça essa correção, tá? Deixa eu pegar um gráfico aqui mais de longo prazo, que é esse aqui, ó. Porque aí a gente consegue enxergar uma coisa interessante. Exatamente no momento atual, vamos lá. Você está vendo aqui esse primeiro candle de correção, que é esse branco aqui, depois de toda essa corrida. Depois a gente teve um candle verde e outro candle de correção. No último vídeo eu mostrei para vocês que se esse candle ele for na metade desse candle aqui, tá muito semelhante a 2020, ó. Deixa eu voltar para cá, ó. Olha só, 20 mil dólares, né? A galera vendendo aqui, né? Ou seja, primeiro candle de correção, teve toda essa volatilidade. E o segundo candle de correção, ele foi no meio do candle
de correção anterior. Tá vendo que foi esse aqui, a branquinho. Então, nesse momento aqui, o preço fez exatamente isso, né? Nessa semana. Ou seja, foi na metade desse candle. Então, se a gente repetir 2020, olha só o que acontece com o Bitcoin depois, ó. Olha só, né? 200% de alta. Pode ser que o preço faça 200% de alta? Pode ser que não. Pode ser que ele faça 100%. Então, se ele faz 100%, ele vai para casa de 200 mil dólares. Ou seja, se ele repetir isso daqui, né, é uma lapada de alta. Então, se a gente continuar com nova demanda para o Bitcoin e esses Bitcoins maturarem, né, essa galera maturar para se tornar hold de longo prazo, eu acredito que sim, a gente tem outra pernada de alta. Se não, aí a gente começa a ter outra correção aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.